encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou a barca novamente para o outro lado do mar. E uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filha está morrendo. Vem e põe suas mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus acompanhou, e numerosa multidão seguia-o, e apertava a todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos. Já gastou tudo o que tinha, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás, tocou na roupa dele, porque pensava assim: ainda que eu tocasse na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou insistentemente, e a mulher sentiu que o corpo estava curado da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou nas minhas vestes? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te aperta e ainda te perguntas quem te tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então foi, caiu aos seus pés e contou toda a verdade. E Jesus disse: Mulher, sua fé te curou. Vá em paz e fique curada dessa doença. Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas na casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Sua filha morreu. Por que você ainda se incomoda, mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, tenhas fé. Jesus não deixou que ninguém acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu as pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a zombar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. Os 3 discípulos que o acompanhavam depois entraram no quarto onde esta menina estava. Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo imediatamente, levanta-te. E começou a andar. Todos ficaram muito admirados, mas Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo disso e mandou dar comida para a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Confiança não é fácil de ter no nosso coração. Aliás, nos dias atuais, cada vez mais está difícil ter confiança no coração. Olha que interessante o que Jesus quer nos mostrar para o Evangelho de hoje. O dia de hoje nos retorna a ideia de que precisamos ter confiança,
Confiar mesmo assim quando parecer impossível. Confiar mesmo quando parecer que tudo está acabado. Porque é aí que a solução está se iniciando e está chegando para a sua vida e para a vida daqueles que precisam. O evangelho de hoje nos conta a história de dois casos. O evangelho é até extenso devido a isso. Conta a história de Jairo, um soldado que chamou Jesus para curar a filha que estava doente. Estava morrendo. E também conta a história de uma mulher, na qual não se fala o nome, que pede ajuda a Jesus devido à sua condição. Dois casos que se assemelham muito pela falta de confiança com Deus, com as situações, não é nem com Deus, mas com as situações que os colocaram nessa posição. Quando eu tenho falta de confiança, normalmente eu já cheguei num ponto que é a última alternativa de todas, que é o último caroço que tem no nosso feijão, que é a última coisa que tem para solucionar o nosso caso. Mas nós já temos certeza de que aquilo não dará certo. Quando eu falo em confiança, a minha confiança deve ser plena do início até o fim. Mas essa confiança vai se perdendo. Porque a gente vai perdendo, muitas das vezes, a paciência. E aí que é um ponto interessante de se trabalhar na confiança. A paciência. A paciência é ter o seguinte: é entender que eu não consigo gerar tudo na minha vida. Que eu não consigo controlar tudo na minha vida. É ter a consciência de que eu não vou conseguir cuidar daquilo que é meu, muitas das vezes. E é para isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida. Porque ele vai saber dar a paciência na medida certa para que nós consigamos realizar os nossos serviços. Vai ter dias em que aquilo que eu planejei não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque algo vai atrapalhar o nosso serviço. Porque algo vai ser mais importante do que fazer aquilo. Deus vai nos mostrando formas de como cuidar de nós mesmos, formas de como gerir a nossa vida. O evangelho de hoje, duas histórias muito bonitas. Toda mulher menstruada ou sofrendo de algum corrimento de sangue era considerada impura. E impuros ficavam fora da cidade, longe de todos os que fossem tocados por ela. A fé em Jesus faz que essa mulher viole a lei e seja curada. Olha que interessante, deixa você dar uma parada aqui. O que isso quer nos dizer? Que hoje em dia, os programas que a gente tem é infinitamente menor do que o que a sociedade vivia naquela época. Caríssimos irmãos e irmãs, quando a gente fala de doença na época em que Jesus vivia, muitas doenças eram incuráveis, devido a, primeiro, não ter as condições para cuidar de um paciente. Praticamente não existia um hospital nas condições que nós temos hoje. Segundo, muitas vacinas que nós temos para erradicar doenças, naquela época nem tinham sido criadas, nem tinham sido pensadas em ser criadas. Não existia vacina. Então, como era tratado um paciente que tinha uma doença muito grave em estágio terminal, por exemplo? Ele era isolado da cidade, considerado impuro para que ninguém tocasse nele e ninguém contagiasse e virasse aquela pandemia dentro da cidade. A forma
mais fácil de conter o avanço de uma doença era contendo a pessoa daquele grupo de pessoas. Muitas das vezes a gente tenta fazer isso. Quando eu tô com algum problema na minha comunidade, na minha família, no meu redor, ao invés de eu tentar solucionar o problema de fato, eu tento afastá-lo. Isso é uma coisa que nós fazemos muitas das vezes, porque é o mais fácil. É mais fácil eu afastar o problema do que tentar solucioná-lo de verdade. Ninguém gosta de resolver problema. E Jesus está ali para poder resolver aquilo que o povo tem, aqueles problemas que o povo carrega. O amor de Jesus foi imenso. Foi capaz de deixar com que ela fosse curada. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, ela conseguiu a graça que tanto pedia. A fé em Jesus faz com que essa mulher viole a lei e seja curada. A missão de Jesus é restaurar os homens na vida total, não só libertá-los da doença, que os diminui e exclui do convívio social, mas também salvá-los da morte, que exclui da vida antes do tempo. A morte mata. Mata. É uma pergunta até que meio confusa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a morte em que eu estou considerando neste momento é aquela morte em que nós fazemos do nosso espírito. Um espírito morto nos condena ao inferno, isto é, um espírito que peca, um espírito que não vai à missa, um espírito que não se confessa, um espírito que não procura a Deus. É um espírito morto? É um espírito que não tem atividade para Cristo? É um espírito que não está animado? E este espírito pode nos condenar. Mas Jesus faz diferente. Ao invés dele tentar resgatar somente aqueles que estão vivos para Deus, ele resgata também aqueles que estão mortos para Deus, tentando reavivar a fé. Estou escutando muitas essas palavras ultimamente. Reavivamento, reavivar a fé. E nós precisamos disso no nosso coração. A fé deve estar reavivada a cada dia e a cada instante. Eu preciso cultivar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter em mente de que a minha fé sempre vai estar faltando alguma coisa, de que eu não sou 100%. O amor deve me mover a trabalhar a minha fé. Para finalizar, é uma coisa muito bonita ver que após o toque, Jesus faz questão de procurar quem tocou só para consolar a pessoa. Depois da cura, vem a consolação. Nós sofremos. A vida de católico é essa. A gente sofre, aí a gente sofre de novo, aí a gente sofre de novo. Aí quando a gente não sofre mais, a gente recebe o perdão. Aí depois que a gente recebeu o perdão, a gente é consolado. Porque Jesus vai até nós. Veja que eu falei tantas vezes a palavra que nós sofremos, porque católico sofre mesmo. A partir do momento em que eu escolho ser católico, eu também escolho carregar a minha cruz. E carregar a cruz não é leve. A cruz não é leve. Para aqueles que acham que a cruz é leve, ao menos que você corte um pedacinho da cruz, ela não vai ficar leve. Ela vai ser do tamanho que você carrega. Leve ou pesada, é o tamanho da cruz que você tem que carregar. Abrace ela. A cruz que nós temos é importante para nós. Nos faz reconhecer que nós somos humanos e nos faz reconhecer que nós somos necessitados de Jesus, assim como foi Jairo, assim como foi a mulher.
Que nós saibamos reconhecer que a gente não dá conta de tudo, que a gente não dá conta de sempre das coisas que a gente tem, mas que a gente precisa ter Jesus na nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.